Alô, minha gente boa, eu sou o CV Padilha. Eu queria falar com vocês sobre o assunto de odontologia no que diz respeito à prótese total mediata, ou seja, a famosa dentadura. Eu já tive a oportunidade de falar com vocês sobre isso há muito tempo. Deve estar aí no YouTube, numa daquelas gravações que eu fiz. E eu estou aproveitando aqui para fazer um teste aqui do headphone sem fio, Bluetooth, para não ter que gritar, falar longe, porque está no suporte aqui esse telefone. E eu estou falando normal, sem forçar, aumentar o volume da voz para poder chegar lá do outro lado. Vamos ver. Eu queria falar sobre essa parte de dentadura, onde eu já tive a oportunidade de falar com mais detalhes de outras vezes. Eu queria simplificar a coisa. Serve para dentista, naturalmente, que tem interesse sobre esse assunto, e também estudantes de odontologia que queira fazer prótese. Então, como é que a gente faz uma dentadura, de um modo geral, assim, explicando de uma maneira mais simples? O paciente já não tem dente. Ou ele fez uma dentadura imediata, ou seja, ele tirou tudo e botou uma prótese na hora para não ficar sem dente, e aquilo fica cicatrizando com o tempo. É normal, dá uma cicatrização por segunda intenção. Muito bem. Aí o que se faz? Deixa passar uns meses, aí faz uma moldagem anatômica. Essa moldagem anatômica é feita com o quê? Olha, eu estou vendo aqui, em umas anotações que eu fiz aqui no borrão, só para não esquecer o assunto que eu vou falar, né? Então, eu vou botar isso aqui para não atrapalhar a gente. Fica aqui, esse porta-texto. Muito bem. Então, você tem que simplificar às vezes. Eu sou dessa opinião. Você, por exemplo, começa fazendo uma moldagem anatômica. O que é essa moldagem anatômica? É uma moldagem feita com moldeira de estoque. Essas moldeiras que a gente compra no comércio de metal, ou tem vários tamanhos, e pode ser de plástico também. Bom, nesse caso eu prefiro a de metal, mas para o caso de dentadura. Aí você faz uma moldagem, vamos dizer, você pode fazer com Godiva em placa, porque é feita a plastificação no aparelho próprio, amolecimento desse material para colocar no modelo e levar à boca do paciente e comprimir. Fazer a primeira moldagem, que é chamada moldagem anatômica. Isso é feito com essas moldeiras de estoque. Aí, nesse caso, quando você retira aquele molde, você tem que fazer o quê? Um modelo. Faz um modelo, ou seja, vaso gesso comum, gesso mais fraco, um gesso comum, ou gesso de estuque, como chamam. Bom, aí faz o quê? Uma moldeira individual. Nessa moldeira individual é a moldeira que vai servir só para aquele caso, próprio para aquela pessoa. Essa moldeira individual pode ser feita também de várias maneiras. Tem uma maneira mais complicada, mais antiga. Você mistura o pó e o líquido, o monômero com o polímero, até fazer uma massa, onde você vai colocar uma mistura, onde você vai colocar sobre o modelo, depois de isolado, tirado as retenções, para fabricar essa moldeira individual. Ou então pega umas placas que a gente compra no comércio, e que eles chamam de cristal, tem de 2 milímetros de espessura, tem de 1,5 milímetro de espessura. Você faz o quê? Com aquela placa você faz a moldeira individual usando já um outro tipo de aparelho, é um plastificador para esse material. E aquece, e aí você põe um cabinho para poder segurar e molda. Aí essa segunda moldagem é chamada moldagem funcional. Moldagem funcional é feita já com outro material diferente para dar mais precisão no modelo da boca do paciente. Aí você faz aquela segunda moldagem com a pasta zincoeugenólica. Não esquece de fazer antes disso o selamento periférico, ou seja, com Godiva na periferia da moldeira. Você faz a aplicação de uma Godiva de baixa fusão para pegar as inserções musculares que podem interferir ali na estabilidade da prótese, da dentadura, da prótese total, que está sendo feita. Feito isso, você completa a moldagem
com pasta zicogenólica e faz a moldagem funcional. Feita essa moldagem funcional, agora você vaza o gesso pedra mais duro, é o gesso pedra tipo 4 ou tipo 5. Você põe uma camada fina, aí você completa com gesso pedra tipo 3 e, por sinal, deixa retenções enquanto tiver mole aquela mistura de gesso. Aí você completa com gesso comum. Por que isso? Para facilitar a remoção do búfalo quando você fizer a polimerização da resina acrílica, do trabalho que vai ser feito da dentadura. Não dá tanto trabalho você separar o gesso da resina. Se você fizer tudo aquilo com gesso tipo 4, vai dar um trabalhão doido para tirar aquilo, porque aquilo é muito duro, o gesso tipo 4. Então faz uma camada fina, completa com o outro, gesso pedra tipo 3, e finalmente põe o gesso comum enchendo, completando mais o modelo. Isso vai ser feita a inclusão em búfalo, na hora de fazer a prensagem, né? Na hora de fazer a polimerização, o ciclo de polimerização da resina acrílica. Bom, moral da história, esse é o resumo da história. Agora deixa eu ver. Modelo individual, selamento periférico, registro da oclusão. Depois de feito isso, você vai fazer vai fazer o registro da oclusão, ou seja, dimensão vertical oclusão. Essa altura DVO, dimensão vertical oclusão, você vai medir com um compasso de Willis. Pode ser com o compasso de Willis, essa altura que você vai ver no paciente. Vê a altura, não esquece da articulação temporomandibular, né? Da posição que ele fica em repouso e oclusão. Chama-se, o resumindo da história, a DVO, ou seja, dimensão vertical oclusão. Tira essa altura, resumindo a história. Muito bem. E existem várias técnicas para você depois continuar. Você pode usar um arco facial, aí entre os articuladores. Você pode usar o articulador semi-ajustável, totalmente ajustável. Antigamente usava aqueles simples, era chamado de charneira, mas depois acabou aquilo. Naturalmente nós temos uma coisa melhor. Temos articuladores com mais precisão para ver a posição dos dentes na hora de montar. A montagem dos dentes você se basear por ali, pela altura, pela DVO, aquilo tudo. Você poderia fazer uns implantes em vez de dentadura, mas tem certos casos que não dá, de difícil. O paciente, nesse caso que eu fiz a prótese total, agora, ele deixou muito tempo sem usar relaxamento, né? Sem usar os dentes quando ele perdeu. Então aquilo ficou forçando só na frente, os inferiores, mordendo só na frente da dentadura que ele tinha antes, e aquilo foi indo com o tempo, foi acabando o osso, essa estrutura óssea toda acabou, não tem onde segurar, fora os outros. Eu pedi uma tomografia computadorizada, quando eu vi o resultado, não dá, aí só tem que fazer cirurgia, tem que tirar o osso. No caso, seria o enxerto, pode ser o autógeno, que é o próprio da mesma pessoa, tira daqui, vamos dizer, do ilíaco para botar na boca, ou tira da calota craniana, bota na boca. São duas cirurgias. Faz uma cirurgia para fazer o enxerto e outra cirurgia que é para fazer os implantes. É uma história complicada, é doida. Então eu digo, não, vamos simplificar isso aí, para mim chega de problema. Aí nós fizemos isso, a dentadura mesmo, superior e inferior, foi feito uma ponte fixa de um lado e do outro, onde estava faltando os dentes, sobre os implantes, aí tudo bem. E completou com os dentes naturais dele, as coroas foram feitas até em metalocerâmica. Mas depois existe o tipo de enxerto dos halógenos, ou seja, também de outro indivíduo, de outra pessoa, da mesma espécie, outro indivíduo da mesma espécie. E tem os xenógenos, tira, vamos dizer, do osso, da canela do boi, para botar na boca. São xenógenos, é outro tipo de enxerto. Eu nem autógeno não sou a favor, deixa para lá. Como se complica, faz logo a dentadura, aí dá um jeito de segurar, mas para isso precisa toda essa parte que eu falei. Eu queria mostrar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou tirar isso aqui do meio, deixa eu procurar aqui para mostrar um caso. Por exemplo, este caso, antes, deixa eu ver aqui, isso, assim, antes, como ficou muito tempo,
sem usar prótese direito, aquilo foi destruindo, como eu falei, o maxilar, os inferiores, mordendo. Além de ficar difícil a estabilidade da dentadura, fica acabando com o osso. E acabou também nessa região posterior. Acabou também na região onde ficam os seios maxilares, ficou uma camada pequena, não tem apófise alveolar suficiente, ou aquela parte onde segura os dentes. Não tem. Então teria que fazer um enxerto, ou subir o assoalho do seio maxilar, para poder passar um tempo, para depois, feito esse enxerto, colocar uma dentadura implantada, ou então dentadura, como é que se diz, uma ponte fixa sobre os implantes, a dentadura implantada praticamente, o protocolo, outros tipos de trabalho, mas aí não dá, não tinha suporte ósseo suficiente. Vamos ver aqui. Então, no caso, nós tivemos que modificar naturalmente, melhorou a parte do perfil do paciente. Tem que prestar atenção nessa parte. Quando você vai fazer uma prótese, mesmo a dentadura, tem que pensar direitinho na estética, como é que vai modificar o perfil. Classe 1, classe 2, classe 3, naturalmente, se o camarada é prognata, você também não, quando é exagerado, não dá para modificar, você tem que fazer de outro jeito a dentadura. Não vai forçar a barra, senão vai dar problema. Tem que ir até um certo limite. Aqui no caso nós melhoramos o perfil, e deixa eu ver aqui, espera lá, eu estou usando aqui o Bluetooth, essa coisa toda para me acostumar com ele. Aqui esse headphone sem fio. E finalmente colocamos a prótese, a prótese total, mediata chamada, ou seja, a dentadura nova, dando uma estética direito. Às vezes o pessoal faz com o dente, nesse caso eu fiz com o dente importado, mas tem casos em que o paciente faz questão de fazer com o dente importado, mas tem que fazer de um jeito que combine com a pessoa, o tipo crânio-facial da pessoa, combine com a anatomia dos dentes. Não pode ser, não vai modificar o tipo faces da pessoa. Você tem um rosto grande, você põe os dentinhos pequenos, ou tem um rosto pequeno, põe os dentão desse tamanho, não dá, né? E a cor também, a anatomia, o formato dos dentes, tudo isso tem importância. Você às vezes tem um trabalhão danado, pode ter, de fazer toda essa técnica de dentadura, mas se você não escolher direito os dentes, for só na teoria, não escolher na prática mesmo, o que combina melhor, o que fica mais natural, o cliente quando vai falar com você todo alegre que fez dente, não sei por onde, não sei o quê, você está vendo que é artificial, precisa nem falar, você sente que o dente não é normal, não é o dente natural, é o dente artificial. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ver como é que sai a minha gravação. Uma boa noite, meus amigos.